Pra quem não conhece, Mireme é um jogo da franquia Mir, produzido também pela WeMade, e ele veio ao mercado NFT este ano, e eu tô aqui pra falar, na minha opinião, qual foi o maior erro do Mireme. No lançamento do jogo, todo mundo tava desesperadamente procurando um bom ranking, então tava todo mundo rushando, correndo atrás de level, alguns equipamentos, cachando, todo mundo quer ser forte e se destacar ali no meio e até mesmo estar dentro da dominante. Isso trouxe a atenção dos jogadores competitivos e isso eu não acho uma coisa ruim, eu acho uma coisa boa, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu gosto de competição, eu gosto da competitividade e eu acho que foi um bom ponto que o Mir trouxe, né, pelo menos dentro do Mir 4 e agora no Mireme, né. E Mireme, ele surpreendeu todo mundo com a sua forma de mercado, né, dolarizado, onde que as pessoas podiam simplesmente ir lá vender os seus itens diretamente por dólar e ali fazendo com que aquele jogador lá que quer tirar uma renda extra com o jogo no final do mês, ele podia ali estar fazendo a sua venda, né, e o seu lucrinho, tirando uma graninha ali do jogo. E sem dizer que tava todo mundo com o olho brilhando ali por conta que o token tava com um valor bem elevado e assim, tava tudo acontecendo muito bem e muito bom pro Mir. Live bombando, mercado sensacional, o jogo era extremamente bonito. O que deu errado? Bom, eu vou deixar para falar, na minha opinião, qual foi, no caso, o maior problema do Mir. Vou deixar isso pro final. Eu vou falar dos aspectos e dos problemas que o Mir veio tendo e veio trazendo junto com ele ao longo desse período, desde o lançamento até agora. Inicialmente, vamos falar dos bugs. Os bugs, ele afetou muitos jogadores, isso fez com que alguns jogadores simplesmente largassem o jogo e abandonassem, porque eles simplesmente não conseguiam nem entrar no jogo, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Clan. Show de bola, mano. Corrigiu, o jogo tinha tudo pra rodar e ficar bem, pelo menos um pouco melhor do que tava, beleza? Só que como vocês podem ver, a minha tela não é o que se passa, mano. Depois dessa atualização, meu jogo virou um inferno. Fica dando essa falha aqui na tela do meu jogo sem parar, eu mal consigo fazer as coisas. Por exemplo, eu quero abrir aqui uma bolsa, que era só dar um clique aqui. Eu tenho que dar 600 cliques ali e se eu quiser mexer em alguma coisa, eu tenho que esperar e muito, ó, para rodar o scroll do mouse para baixo. Eu não consigo andar, não consigo clicar nas missões. O que quer que eu clique dá essa falha, fica carregando isso. Eu já reloguei, eu já desloguei. Afasta muitos jogadores do jogo, porque se você não consegue jogar, e é um jogo de dominância, onde que você necessita rushar, você necessita estar online, você necessita estar jogando, é frustrante você ver que você não consegue jogar o jogo. Então isso com certeza afastou muitos jogadores. Logo depois começou a aparecer cada vez mais e mais e mais, e até que se tornou uma infestação de bots. Mas isso não foi um problemão a ponto dos jogadores fugirem. Os bots assim incomodavam, porém não te faziam sair fora do jogo naquele momento. Ao longo do tempo, a quantidade de bot foi aumentando, dificultando muito a jogabilidade das pessoas, porque as pessoas já não tinham mais onde farmar, que estava lotado de bot. E com essa onda de bot dentro do game, isso aí deu uma tristeza muito grande no renda com relacionado ao Mireme, tá? Não tô sentindo aquela vontade de jogar mais o jogo que eu tava lá no começo, né? E isso, com certeza, vai desanimando muitos jogadores. Mas ainda assim, mesmo desanimando, muitos jogadores persistem e persistiram. Então vale a pena porque a gente sabe que o jogo é bom. A gente sabe que o jogo provavelmente tem a tendência de ter um late game muito bom. Beleza, foi um problema, mas tá, as pessoas persistiram no jogo. E aí veio mais um problema onde que desanimou drasticamente muito dos jogadores. Itens passaram a ser multiplicados. Muitos deles passou a ser vendido no mercado por um preço extremamente baixo e muita gente comprou esses itens. E infelizmente aquelas pessoas que gastaram dinheiro com o jogo, caixaram com o jogo, fizeram investimentos no jogo para que ele tenha sua diversão ali dentro da dominância. É complicado pro casher saber que ele gastou dinheiro e o cara simplesmente foi lá e duplicou o item. Beleza. Mas aí veio mais um novo problema, que foi o cheating de invencibilidade. E isso ficou meio questionável, se é um bug, se não é um bug, mas o fato é que acontece até hoje, com menos frequência, mas ainda acontece. E mesmo se fosse um bug,
Não seria algo que já deveria ter sido resolvido? Também desanimou mais gente, sem eu contar sobre o problema de multiplicação de gold. Apesar da WeMade fazer uma onda de banimentos, muita gente se aproveitou desses bugs, se aproveitou desses problemas, desses empecilhos para se dar bem e ter uma vantagem sobre isso, e essas pessoas não foram devidamente punidas. E ainda assim, muitos jogadores permaneceram apesar dos problemas, até que chegou a vez dos jogadores de PVP. Com a chegada do Vale, aqueles que são amantes de PVP passaram a ver como que é na prática a guerra desse jogo e como que é o combate. E tem desanimado muita gente, e essas pessoas então decidiram também sair fora. Não todos, mas muitos também se foram do jogo por conta do combate. Mas aí não foi problema do jogo. Isso de fato não foi problema do jogo, foi questão de estilo. Você talvez não tenha gostado do jogo, e do jogo no sentido assim de PVP, né? E decidiu sair. E tá tudo bem, e tá certo se você não gostou do jogo, e vai procurar algo que você goste. Eu dei uma desmotivada com o PVP do jogo, mano. Você também? Mas foi da hora o PVP. Não a situação, a guerra, a jogabilidade. Ah, não, o jogo tem body block, né? Aqui enrosca muito, tá ligado? Né? É difícil. Mas eles devem consertar, deve ficar mais clean com o tempo. E apesar de tudo isso, o fato é que o jogo é bom. Se você não gostou, provavelmente não é o seu estilo de jogo, mas o jogo é bom. Eu, por exemplo, eu parei porque eu não gostei do combate do jogo, PVP. Até mesmo o combate PvE eu gosto mais de poder ter uma jogabilidade agradável, e eu não achei muito agradável, então eu acabei parando de jogar o jogo. Você que tá aí, você pode estar falando, mas se você não gostou do jogo, você saiu, por que você tá criticando, por que você tá falando? Você vai entender o porquê que eu tô falando tudo isso que eu tô dizendo, tá? Calma, aguente. Agora eu vou falar do que, na minha opinião, foi o maior erro do Mireme, que foi uma combinação de fatores. Na minha opinião, o maior erro do Mireme foi no fracasso ao combate contra os bots, junto com o passe de mineração. E calma, eu vou explicar pra você o porquê que eu acho que esses dois fatores mudam muita coisa. Vocês têm que entender que quando eu tô fazendo uma crítica, eu não tô falando em relação à tokenização do jogo ou a forma em que você vai lucrar com o jogo. Eu tô falando em relação a um ambiente agradável para o jogador. Antes de falar em relação econômico e tokenomic e ganhar, em lucrar com o jogo, nós temos que lembrar que primeiramente ele é um jogo. Mireme foi apresentado pra gente como um free-to-play, e nós já identificamos que ele é um free-to-play, porém pay-to-win. O fato de que você tem que comprar o passe para poder minerar, ele vem trazendo você mais para um pay-to-play. E por que disso? O jogador free-to-play, em um momento ele vai travar. Lá pro level 40, pode ser 40, 45. Para esse jogador poder continuar progredindo, ele vai precisar subir a força dele, o poder dele. Então o que ele precisa correr atrás? Ele precisa correr ou de um aprimoramento, ou ele precisa craftar novos itens. Independente de tudo que ele for fazer, ele necessita de Dark Steel. Não tem o que fazer. Você pode olhar aí que todo tipo de aprimoramento, todo tipo de progressão, você necessita de Dark Steel. Ponto. E como que ele vai fazer isso se ele não comprar o passe de mineração? Se ele comprar o drone para transformar em Dark Steel, ele tá tendo que gastar dinheiro. Ele tá tendo que pagar para poder passar daquela parte, daquele momento. Se ele comprar o passe, ele tá tendo que gastar dinheiro. Ele tá deixando de ser um free-to-play para ser um pay-to-play. Vamos colocar num cenário onde que esse jogador ele decide puxar o level à força. Então ele vai lá e ele vai colocar em um spot para poder ou dropar item ou para poder upar. Ele vai chegar lá e vai encontrar esse spot cheio de bots. Então imagina que esse jogador ele decidiu então comprar o passe para poder craftar os seus equipamentos, aprimorar e subir o seu poder para poder continuar progredindo nas missões. E aí ele compra o passe, ele chega lá na pedreira, ele vai encontrar mais 1 milhão de bots. E você pode argumentar dizendo que é só ele ir lá e matar o bot e pegar a pedra. E você tá esquecendo que a gente tá falando de um cara que tem
pouco poder que ele é fraco. E que logo vai vir algum bot e vai bater nele e vai tirar ele dali e vai pegar a pedra dele. Entende que eu acho o jogo bom, mas eu não acho que ele é um jogo atrativo para novos jogadores. Talvez você que já jogou Mir, ou que você já veio de um MMO a mais tryhard, você ache que isso é bom pro jogo, mas de fato não é. Isso não atrai novos jogadores, não atrai mais gente para esse jogo. E por mais que no site, por mais que você olhe lá no site da Wimix Play, você vai ver que o Mireme ele tem por volta de 200 mil jogadores jogando simultaneamente. Só que você olhando para essa quantidade de bots, que eu tenho certeza que se você for olhar, não precisa nem contar, é só bater o olho para ver, e a maioria dos jogadores do seu servidor e qualquer outro servidor são bots e não players, a gente pode ter certeza que esse número cai pela metade. Então, eu tô falando no sentido de saúde do jogo. Eu não tô criticando no sentido de que eu acho o jogo ruim e que eu acho que o jogo deve falir. Não, é muito pelo contrário. Eu acho que o jogo deve crescer. Eu quero que esse jogo cresça, eu quero que jogos NFT cresçam. Com jogos assim, crescendo e se tornando referências dentro do cenário e que eles têm potencial para se tornar umas referências maiores dentro do cenário de jogos em geral e não só em jogos NFT, a gente consegue abrir portas para que novas empresas entrem e novos jogos apareçam com grandes qualidades e o nosso querido mundo de jogos NFT ou GameDeFi cresça mais. Visando para um ambiente bom para o jogador, Mireme está falhando nesse requisito, na minha opinião. Talvez a sua opinião pode ser outra. E tá tudo bem se for outra. Só peço para que você não tenha vergonha de compartilhar a sua opinião comigo aqui, dizendo aqui nos comentários. É sério, eu vou ler e eu vou responder o seu comentário. Eu vou começar a postar bastante vídeo variado, não vou postar somente do que eu tô fazendo no momento, que é Mir 4. Eu fiz um vídeo sobre Nightcrawls que eu pretendo jogar, não é? E se você estiver interessado em saber mais sobre jogos ou estilos de vídeos assim como este, se inscreva no canal para acompanhar. E é isso, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.